desemprego, o governo diz que desceu, a oposição diz que subiu. Raquel Varela, queres ver que tem os dois razão? Ainda. Bom, o tema sobre isto tem a ver com as metodologias de medir o desemprego. Por exemplo, o Departamento de Estatística de Trabalho norte-americano utiliza 4. Nós, o que temos que perguntar, para referir os números de desemprego, é o que é que nós queremos medir, efetivamente. O desemprego oficial mede uma faixa dos desempregados que não cobre todos os desempregados, que é o que o INE usa, da OIT, mas há muitas metodologias e, portanto, o que nós temos que ver é perceber quais são as metodologias e que impacto é que isso tem na realidade. Portanto, o desemprego oficial, neste momento, é na ordem dos 14%, mas se nós incluirmos os inativos disponíveis, ou seja, as pessoas que já desistiram de ir à procura de emprego, porque sentem que não vão conseguir arranjar emprego e basta estar um curto espaço de tempo sem ir à procura de emprego ou prestar uma prova de que se foi à procura de emprego. E eu lembro que para ir à procura de emprego é preciso dinheiro para pagar os transportes, para ir a entrevistas, para imprimir currículos, e nós temos uma larga camada da população que não o pode fazer. O desemprego sobe para 18,2%. Se nós colocarmos o subemprego visível, que é outra das metodologias, que são as pessoas que trabalham em part-time e queriam trabalhar a tempo completo e não conseguem, é 22,8%. E se colocarmos o subemprego invisível, o número ainda dispara mais, mas nós esse não temos calculado, que é a quantidade de pessoas que estão a fazer coisas muito abaixo daquilo que são capazes de fazer. Eu, por exemplo, conheço pessoas nas universidades, doutorados, a fazer trabalhos de administrativo, porque os administrativos foram despedidos dos serviços públicos. O que é preciso perceber aqui é o que é que isto significa em termos concretos. Significa que nós temos, neste momento, em Portugal, de facto, 1/4 da população que pode produzir e está imobilizada, está impedida de produzir. E isso tem um impacto devastador na sociedade, devastador. Não sei se há algo que tenha um impacto tão devastador na sociedade como os desempregados. Bom, primeiro na vida dos desempregados, que é na vida deles e das famílias, porque a maioria dos desempregados, em primeiro lugar, em Portugal, são sustentados pelas famílias e não pelo subsídio de desemprego. O subsídio de desemprego vem em segundo lugar. Na desmoralização, na tristeza, as pessoas sentem, não sabem que o Estado e todas as políticas de gestão da força de trabalho é que são culpadas pelo desemprego e sentem que elas é que não fizeram o suficiente, porque todos nós temos habilidades diferentes, isso é verdade, mas o desemprego não tem a ver com isso. É óbvio que o Estado tem promovido o desemprego como ninguém, este governo, aumentando o horário de trabalho, obviamente está-se a aumentar o desemprego e, sobretudo, porque o desemprego tem uma função no modo de produção capitalista. Isto vem, se vocês quiserem, no relatório do Banco de Portugal, não é preciso ir buscar historiadores críticos para chegar a esta conclusão, que é pressionar os salários todos para baixo. Quando o governo se vangloria que desceu o custo unitário do trabalho, isso só é possível por uma massa de desempregados. Ou seja, os desempregados podem ir, inclusive, a liberais, investigadores liberais, como o Pedro Portugal, do Banco de Portugal, admite, claro que admite, tem que admitir, porque isso é de conhecimento de todos os economistas e investigadores, que quanto mais desempregados há, mais os que estão empregados têm medo de ser substituídos e aceitam rebaixamento salarial. Portanto, o desemprego é completamente funcional à acumulação. E o modo de acumulação que nós temos é o Estado, todo o dinheiro que arrecada não é para prestar serviços públicos bons, melhores, não é para fazer investimento, mas é para desviá-lo para pagamento de juros da dívida pública, porque as empresas preferem acumular em juros da dívida pública porque na produção não têm taxas de 5%, que é o verdadeiro jackpot que hoje representa a dívida pública. Isto tem um impacto terrível, descapitaliza o Estado Social, descapitaliza a Segurança Social, a verdadeira causa e única de insustentabilidade da Segurança Social tem a ver com isso, tem a ver que nós temos 1,5 milhão de pessoas desempregadas, ou as que estão empregadas estão com baixíssimos salários e destrói o consumo interno. Eu quero ver o que é que vão fazer na próxima crise cíclica aos hostels, aos hotéis e sei lá mais o quê, porque tudo não há nada, os portugueses não compram aquilo que produzem, estão a vender ao estrangeiro e quando forem bloqueados os salários no estrangeiro e o comércio internacional, o que é que nós vamos fazer? Não é? Porque é preciso emprego, é preciso trabalho, é preciso bons salários para haver consumo interno. Pois há toda a questão do desemprego estrutural, há uma massa imensa de pessoas que está a ser afastada do mercado de trabalho e não volta, que são os com o 6º ano, mais de 45 anos, e são aqueles que basta estar 2 ou 3 anos fora do mercado de trabalho e perdem o domínio da tecnologia, ou imagina um geógrafo que não está sistematicamente a adaptar-se aos GPS, por exemplo, isto, mas há outros exemplos. E a última coisa é uma questão de princípio para mim inabalável. Para mim,
o direito ao trabalho é um direito fundamental. Ele não é o direito ao subsídio ou ao rendimento mínimo, porque eu sou defensora dessas políticas, mas é em casos emergenciais. Alguém que adoeceu e não pode trabalhar. O trabalho é um direito, é um dever neste sentido, dever no sentido que todos devemos contribuir para a produção da sociedade. E ele é um direito, porque nós temos que ter o direito de viver do nosso trabalho. É insuportável viver num país onde alguém trabalha 8 horas por dia e não ganha o suficiente para pagar as contas. E isso acontece com uma percentagem enorme da população. E é insuportável viver num país onde há 1,5 milhão de pessoas desempregadas. É intolerável. Portanto, o direito ao trabalho ele devia ser a prioridade das prioridades, devia ser esse, como direito fundamental. Direitos não é só votar, não é só ser igual perante a lei em diversos momentos da nossa vida. É o direito a nos bastarmos a nós próprios, a vivermos do nosso trabalho. Vai longo. Há muito, vão 40 anos. Na verdade, vão 40 anos. Vai muito longo, Sofia. Esta missa vão 40 anos da missa de que o desemprego é inevitável e que os mercados andam nervosos. Vão 40 anos de destruir a vida das pessoas. Vai muito longo de termos assessores e de termos gente que subiu na vida a defender políticas absolutamente vergonhosas que destroem a vida das pessoas. São 40 anos. Tens toda a razão. Vai muito longo.